Vai me ajudar hoje. Irmãos, vamos fazer uma oração, que eu já vou pregar direto aqui para a gente. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Senhor nosso Deus e nosso Pai, que estás nos céus. Senhor, eis a tua palavra, que é posta mais um domingo diante de nós. Senhor, faz como te apraz nesta noite mais uma vez. Vem nos encher, Senhor, do desejo, a vontade de termos, Senhor, momentos de intimidade e comunhão com o Senhor. Nos ajuda, Senhor, a amar o céu e, Senhor, não amar nada desta terra. Pai, nos ajuda a estar nossos olhos, nosso coração voltados em Deus. Que essa palavra venha alcançar, Pai, toda a tua igreja, mais uma vez nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Se tratando, irmão, de oração, essas foram as palavras de Jesus que estão descritas em Mateus, capítulo de número 6 e verso 6. Escute: mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Irmãos, Jesus, ele nos conta desse versículo um grande segredo, um segredo aqui, irmãos, tremendo, de como teremos ter uma vida de comunhão, intimidade com o Senhor. Porque a Bíblia diz, irmãos, que os fariseus eles oravam, mas eles oravam nas praças, nas ruas e nas esquinas, e isso não estava agradando o coração de Deus. E Deus nos deu aqui, irmão, uma chave, nos deu uma grande dica aqui de como nós devemos orar. E fazendo assim, e ele praticou dessa forma, nós seremos vitoriosos, com certeza, em todas as áreas da nossa vida. Então ele diz assim, ó, mas tu, ele começa a dizer assim, ó, mas tu, pode deixar o texto para trás aí, mas tu, quando orares, escute, não é se você orar, ele disse, não é quando se você for orar, ele não disse isso, mas ele disse, quando você orar. Isso significa dizer, irmão, que Jesus, ele sabia que nós iríamos orar. Ele esperava que tivesse oração dos seus discípulos, da sua igreja, porque é impossível ser um cristão autêntico e verdadeiro sem uma vida de oração. Não há, irmãos, cristianismo verdadeiro sem uma vida de oração. Como diz um hino aí, oração é alimento, oração é oxigênio do céu para a vida do cristão aqui na face da terra. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz, irmãos, nós fizemos até uma campanha ano passado, e a campanha dizia assim: 3 vezes ao dia vou orar, para com Deus eu me encontrar. Quando você lembra dessa campanha? 3 dias com Deus eu vou orar, 3 dias eu vou orar, 3 vezes por dia eu vou orar, para com Deus eu me encontrar. E nós nos baseamos um dos textos, irmão, no Salmo 55, verso 17, que diz: de tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e Ele ouvirá a minha voz. Irmão, oração é verdadeiramente um ingrediente que leva o cristão a um outro patamar de intimidade com o nosso Deus. Por isso eu pergunto: Deus pode contar com a sua oração, sim ou não? Deus, louvado seja o nome do Senhor. Está ouvindo aí? Que o Senhor escreva no céu aqueles que disseram sim, e que o Senhor te ajude a cumprir, a viver uma vida de oração na presença dele. E ele continua dizendo assim, ó, olha o ensinamento de Jesus: mas tu, quando orares, aí ele continua dizendo assim: entra no teu quarto. Diga comigo: entra no teu quarto. Irmão, cada um de nós temos um nível de intimidade e comunhão com o nosso
Deus Todo-Poderoso. E Deus, Jesus diz bem claro que não é para a gente entrar no quarto do outro para orar, mas é que a gente entre no próprio quarto, porque Jesus, irmão, não quer crente carona, ele não quer aquele crente que vive dizendo ora por mim, ele nunca ora. Deus, irmãos, está atrás de pessoas que entrem no seu quarto e verdadeiramente se relacionem e vivam dias e momentos de intimidade. Deus, irmão, nos chama a responsabilidade. Eu me lembro, irmãos, que tinha uma época que eu via na casa de uma pessoa, de uma irmã, em que ela fazia oração na sua casa, inclusive essa oração era no quarto dela, e muitas pessoas iam lá orar. Isso, irmãos, é uma bênção. Mas a questão aqui, irmãos, é que não dá para a gente passar a vida inteira orando no quarto alheio, indo no altar alheio. Nós precisamos ir e buscar o nosso altar, fazer do nosso quarto o nosso altar com o Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. De repente, você olha e os seus pais tem um quarto de oração, louvado seja o nome do Senhor. Eles têm aqui esse momento, mas eu pergunto em você, de repente você olha para o seu cônjuge e você vê que o seu cônjuge, ele tem esse quarto de oração, louvado seja o nome do Senhor, isso é muito bom. Mas a pergunta é o seguinte: e você? De repente você conhece muitos irmãos aqui dentre nós que eles também têm um quarto de oração. E esse quarto não é um quarto que a pessoa vai lá só para orar, não. É um quarto que a pessoa dorme, às vezes é um banheiro, às vezes é uma sala, às vezes é um quintal. É um lugar secreto com Deus. Jesus estava querendo ali demonstrar que ele queria um momento, irmãos, que tivesse a sós conosco. Nossa vida, irmãos, a nossa fé, a nossa comunhão com Deus, ela é fortalecida através do nosso contato. Porque quanto mais eu me relaciono com o pastor Sebastião, mais eu confio nele. Quanto mais eu me relaciono com ele, mais eu conheço ele, e assim também é o Deus Todo-Poderoso. Por isso eu digo para você o seguinte, irmão: encontre um quarto de oração, um lugar de oração na sua casa. Muitas vezes nós não conseguimos, irmãos, em casa encontrar esse ambiente, de oração, porque na nossa casa muitas vezes vive uma situação meio barulhenta, conturbada, é os vizinhos que às vezes se incomodam, é o cachorro que late, é o papagaio que vive gritando, é o periquito, é o gato que mia, e você não consegue, irmão, tirar ali um momento, você ali bota aquilo ali como um empecilho. Às vezes, irmão, um vizinho que eu tinha lá perto de casa, que vivia com aquele som alto, aqueles brega rasgados, aquelas músicas, irmão, enjoadas, que ficava tocando dia e noite, assim, perturbando o ouvido da pessoa. Mas escute, irmão, isso não é desculpa para você parar a sua vida de oração. Por isso, procure um lugar, irmão, na sua casa. Uma vez eu vi a minha mãe subindo recentemente, ela dizia que o altar dela era o banheiro, e é verdade. Eu vi muitas vezes a minha mãe, irmão, orar ali. Eu ouvia, não via ela orar dentro do banheiro. Sabe, irmão, nós não podemos encontrar ou achar obstáculos. Nós precisamos viver uma vida de comunhão com o nosso Pai. Que nada seja um obstáculo para você encontrar na sua casa um lugar especial para você falar com o seu Senhor, o seu Pai. E o versículo continua assim, mas tu, quando orares, entra no teu quarto, firme. Depois vou ler de novo, vocês estão prestando atenção. Vou fazer o seguinte, vai estar agora. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e irmão, ninguém precisa saber do que está acontecendo ali dentro. Ninguém precisa saber do teu relacionamento. Ninguém precisa saber dos teus projetos. Ninguém precisa saber dos teus sonhos. Se existe uma pessoa que essa sim deve saber dos teus projetos, dos teus anseios, dos teus sonhos, sabe quem é? É o Senhor Todo-Poderoso. Se tem uma pessoa que tem que saber de verdade dos
dos teus problemas é verdadeiramente o Senhor Todo-Poderoso. Alguém disse uma frase, é verdade: o que ninguém sabe, ninguém estraga. Escute, deixe que os resultados, sabe, falem por você. Você não precisa sair por aí dizendo que você está orando mais do que você orava. Você não precisa sair por aí dizendo que você está jejuando mais do que você jejuava. Você não precisa sair por aí dizendo que você está consagrando mais do que você consagrava. Simplesmente cumpra isso. Simplesmente faça isso. Porque é no secreto que Deus vai te abençoar e te recompensar. Ninguém precisa saber que você tem uma intenção aí de fazer uma obra missionária. Ninguém precisa saber que você tem um projeto de fazer uma faculdade de teologia. Ei, irmão, conta os teus projetos, conta os teus sonhos. Ei, fecha a porta. Sabe por quê? Porque quando tu tem um momento que é casado de intimidade com o teu cônjuge, é só tu e ele. Tu não fica falando para ninguém o que acontece ali, e ninguém entra no quarto junto contigo. O que Jesus está falando aqui é: entra no teu quarto, fecha a porta, porque a partir daquele momento é tu e o Senhor. Escute, a porta é fechada, mas quando a porta do quarto é fechada, há um céu que se abre para a glória de Deus na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. O céu não se fecha, irmão, quando a porta se fecha atrás. Pelo contrário, quando você fecha a porta com Deus, Deus abre uma porta de comunicação do céu para conosco. Irmão, a Bíblia diz que quando José, ou melhor, Moisés, ele ia até os seus encontros com Deus, ele entrava dentro da tenda, e sabe o que acontecia, irmão? Ele fechava lá a cortina da tenda. Quando ele fechava, a glória de Deus se manifestava. Aleluia! Deus falava ali, irmão, com Moisés. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus chamou Moisés para ir ao monte, Deus disse: olha, tu vai vir, eu vou subir, mas tu fala para nem o filho de Israel não chegar nem no pé do monte, senão eu vou morrer. Porque, irmão, esse momento de oração com o Senhor, ele é sagrado. Você pode orar com seus filhos, você pode orar com sua esposa, você pode orar com a sua família, mas calma aí, nada substitui o seu momento íntimo de comunhão entre você e o seu Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O céu não se fecha, irmão, quando as portas daqui de baixo se fecham, não. Escute, irmão, o céu não se fecha quando os homens fecham a porta para você. Não é assim, irmão, que acontece. O céu não se fecha quando você comete um deslize na vida, porque o perdão abre porta. O céu se fecha para você quando você se fecha para o céu. A Bíblia diz que Ana, irmão, a gente não vê ela na casa dela, mas a gente vê ela orando no templo. E ela orava tão em secreto que nem o pastor da igreja entendia o que ela falava e a tinha por bêbada. Porque, irmão, isso é orar em secreto, é só você e Deus, é só você e o Senhor. A Bíblia diz que Daniel, irmão, ele tinha um quarto onde ele orava 3 vezes por dia, com a janela aberta para Jerusalém. Irmão, aquele homem que orava 3 vezes ao dia, aquele homem que ia para dentro do seu quarto, no dia que a porta da cova se fechou, a porta do céu, do livramento se abriu para a vida dele. Ei, irmão, quem tem o seu lugar secreto com Deus, quem tem altar com Deus, quem vive na posição de intimidade, na posição de estar em secreto com Deus, irmão, quando as coisas ficam difíceis, você tem sustentação do alto. O Senhor Jesus te sustenta. O Senhor Jesus garante a tua vitória para a glória do Senhor Jesus. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fecha a tua porta. E olha o que ele diz mais: ora a teu Pai que vê, na minha versão assim, ora a teu Pai que está em secreto.
dizendo: ei, intimidade não se faz em grupo, mas a sós com Deus. É muito bom nós virmos aqui para a igreja, a gente orar junto às terças-feiras aqui de joelho. Isso é muito bom, isso é muito importante. É muito bom, igual o pastor Sebastião se levantou e orou pelos nossos irmãos. Isso é muito importante. Mas, irmãos, aqui é casa de oração. O que é casa de oração? Mas nada substitui, irmão, a oração que você faz na sua casa. É muito fácil orar na igreja, mas Deus quer ter um momento dele de comunhão, de intimidade contigo. Você vai ver em muitos momentos na Bíblia, eu registrei aqui só um, em Lucas 6, que Jesus, ele se retirava para ele estar só. No momento do Getsemane, ele se afastou dos discípulos para orar só. Ele poderia orar com os discípulos, mas ele se afastou e orava só, nos ensinando e mostrando, irmão, a importância que é de nós estarmos em oração a só. Sabe, irmãos, os nossos momentos a só não podem faltar. Momentos a sós com Deus não podem faltar na vida daqueles que querem permanecer de pé. Romanos capítulo de número 8, verso 15 diz assim: não recebemos o espírito que nos escraviza, mas recebemos o Espírito que nos torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Ei, irmão, escute. Quando a gente começa a ler a Bíblia, nós vamos ver no Antigo Testamento, eles oravam assim: Deus. Eles oravam assim: Senhor. Mas quando nós olhamos Jesus orando, Jesus, ele levou a igreja a outro patamar. E ele disse: quando vocês forem orar, os discípulos disseram para ele assim: Senhor, nos ensina a orar, porque tu ora bastante, né? Parafraseando aqui o texto, eles viram que Jesus orava, ali estava o segredo da vitória. Ele disse: Senhor, nos ensina a orar. Ele disse: quando vocês for orarem, vocês oram assim, ó: Pai nosso. Jesus nos ensinou a chamar Deus de Pai. E aqui no texto ele diz assim: Abba, Pai, que traduzido assim a grosso modo significaria papai. Sabe aquele bebê que diz papai? Aquela criança que diz papai, papai. Irmão, isso é muita intimidade. Deus, ele quer nos tirar daquela oração, Deus, daquela oração, Senhor, daquela oração para virar pai, paizinho. Irmão, coisa boa é você chegar na presença de Deus e dizer assim: Pai nosso que está no céu, papai, eu te glorifico, papai, socorro, papai, eu estou em aflição. Ei, irmão, ele verdadeiramente é teu pai. Deus quer ser tratado pela sua igreja, irmão, como pai. Louvado seja o nome do Senhor. Se você olhar a Bíblia, Jesus só chamou Deus de Deus uma única vez. Foi no dia que ele estava na cruz e se sentiu abandonado. E ele disse: Eli, Eli lama sabachthani. Traduzido quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Porque ali Jesus não estava desamparando nada mais, nada menos aquela situação para que eu e você tivéssemos livre acesso a Ele através da morte e ressurreição de Jesus Cristo. E olha como termina aí, irmão, o texto, né? O Pai que está, eles entram, mas tu quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Ora ao teu Pai que te vê em secreto, né? Ou em oculto. E ele diz assim: e teu Pai que te vê em secreto, escute, te recompensará. Irmão, sabe o que é lindo desse texto? Quando você olha ao Papai do céu, você entra com o que é seu e sai de lá com o que é dele. Sabe, irmãos, eu não sei se você já parou para viver esse momento, mas para você orar intensamente, entrar dentro do quarto assim e se rasgar. Dificilmente eu não começo uma oração, digo para o Senhor: Senhor, estou aqui eu mais uma vez. Meu Pai,
como eu sou dependente. Cada dia eu percebo que sem ti eu não consigo mais. Sem ti eu não posso viver. Eu declaro para Deus toda a minha dependência, porque essa é a realidade daquilo que eu vivo todos os dias. E sabe, irmãos, a Bíblia diz que quando você entra nesse quarto secreto, que esse quarto secreto não significa um lugar, mas é você ter um momento a só com Deus em qualquer lugar, pode ser até um monte, desde que você esteja sozinho, você e seu pai lá. E ele diz que o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Você entra triste na presença. Quando você ora, irmão, com vigor, quando você ora com intensidade, você entra triste na presença de Deus muitas vezes, mas você sai alegre. Louvado seja o nome do Senhor. Você entra chorando, mas você sai da presença de Deus sorrindo. Essa é a recompensa do céu. Você entra para baixo, cabisbaixo, mas você sai, irmãos, de queixo reto, de cabeça levantada para a glória de Deus. Você entra rastejando, mas você sai andando. Você entra angustiado, mas você sai dizendo: a esperança para mim, a esperança para esse problema, a esperança para essa situação. Eu creio em Deus, eu creio em milagre. Você sai com a fé, irmão. Você entra com a fé desse tamanho aqui, ó, mas você sai com a fé desse tamanho aqui, porque quando você está no secreto, o Senhor se relaciona contigo, te enche do Espírito Santo e na presença dele. Irmãos, o verdadeiro cristão, ele não é forjado dentro de uma igreja. O verdadeiro crente não é forjado em um culto, numa mensagem de rua. O verdadeiro cristão tem o seu caráter moldado dentro de um quarto secreto, dentro de uma conversa íntima e pessoal com o Senhor. Porque quando você ora a Deus em secreto, Deus abre um espelho assim na tua frente e Ele faz você se olhar dentro de si, e Ele diz assim para ti: tu precisa quebrar esse orgulho aí, tu precisa ser mais humilde, tu precisa parar de pecar, tu precisa parar de ser mais carnal. Ele fala contigo, Ele te mostra aquilo que você precisa mudar. O Espírito Santo, Ele vai nos moldando, irmão, através da oração. Escute, irmão, onde você quer chegar, onde você quer chegar, a oração pode te levar até esse lugar. Eu me lembro da história de Neemias, um simples copeiro do palácio do rei. Aquele homem, através da oração, virou governador de Jerusalém. Ei, irmão, qual posição tu está? Onde tu quer chegar? A oração pode te levar até esse lugar aí. Fique de pé, que eu estou terminando. Irmãos, orar antes de fazer alguma coisa é dependência de Deus, mas orar depois de fazer alguma coisa é gratidão. Sabe, uma das piores coisas que você pode fazer com outra pessoa é ser ingrato. Uma pessoa que te ajuda sempre, no dia que tu precisa, ela te dá as costas. Isso é muito duro, isso é cruel. Mas, irmãos, olha como Deus se sente. Tu vai lá, procura o Senhor no teu quarto de oração, diz: Senhor, me ajuda. E aí tu vai e recebe a bênção. Deus está dizendo: volta lá, volta para agradecer. Porque esse quarto, irmão, ele não é só o quarto da dependência, ele é o quarto da gratidão. É o quarto quando a gente volta para agradecer o nosso Senhor pelas bênçãos recebidas e até pelas lutas. Essa noite, Deus falou comigo algo muito interessante. O que eu estava vendo como um grande problema, Deus estava me mostrando que era para o meu bem. E aquilo que nós enxergamos muitas vezes que é para ser ruim, na verdade Deus está transformando isso aí em coisa boa. Por isso, levante as suas mãos, porque você vai receber nessa noite a unção do quarto fechado. Aleluia! Receba de Deus a unção do quarto fechado. Essa unção é a unção da intimidade, é a unção do relacionamento, é a unção da proximidade com Deus, é a unção, irmão,
coisa boa. Irmão, um filho que nasce da barriga de uma mãe, ele vem do jeito que está lá. Mas o filho adotivo você escolhe. Você pode escolher, eu quero olhar azul, louro, homem, mulher. Você vai escolher. Ei, irmão, não foste vós que me escolheste a mim, diz o Senhor, mas eu vos escolhi a vós. Aleluia, aleluia, aleluia. Irmão, que privilégio. Que privilégio podemos ser chamados filhos, filhos do Deus Todo-Poderoso. Quem quer a unção do quarto fechado? Quem quer mais intimidade? Quem quer mais relacionamento? Irmão, escute, eu não vou chamar ninguém aqui porque eu vou dizer para você, todos nós temos que querer isso. Todos nós temos que querer isso aí. Por isso, viu, pastor Sabá? Eu vou orar aqui no geral. Eu vou orar pedindo de Deus que Deus derrame sobre a igreja a unção de intimidade. Que Deus derrame sobre essa igreja o desejo insaciável, apaixonante de estar na presença dEle. O desejo do Espírito Santo de Deus. Feche os seus olhos, comece a orar, comece a orar, comece a orar. Comece a falar, Senhor, eu quero essa intimidade. Me ajuda a entrar dentro do meu quarto. Ajuda, Senhor. Me ajuda a entrar dentro do meu quarto. Ajuda eu fechar a porta. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Ajuda, Senhor, a orar em secreto. Ajuda eu a colocar meus projetos. Me ajuda a colocar meus propósitos, Senhor, diante do secreto de Deus. Para a glória de Deus, Senhor, abre o coração para a tua igreja.